Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma palestra da Nova Acrópole e hoje falaremos de um pensador muito interessante, muito especial, muito profundo, que foi Giordano Bruno. Giordano nasceu já no final do Renascimento, nos meados do século XVI, em 1548, na cidade de Nola, na Itália. E foi talvez uma síntese desse movimento renascentista, pela grandeza e profundidade das suas ideias, tanto no aspecto científico e astronômico, como pela profundidade das suas análises filosóficas e teológicas. A sua filosofia muito profunda, muito abstrata e muito elevada. E, principalmente, pela sua natureza moral, pela sua virtude e pela sua fibra de caráter. Giordano, apesar de muitos obstáculos que enfrentou ao longo da vida, de muitas perseguições e acusações, nunca se deixou afastar de seu objetivo. Nunca se deixou desviar dos seus ideais. Inclusive, para a gente começar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de ler um texto de Giordano Bruno da sua obra sobre o infinito, o universo e os mundos, onde ele fala sobre essa natureza das suas perseguições, dos seus opositores, pelo simples fato de que ele se dedicava a buscar a verdade e a profunda natureza da alma humana. Diz Giordano: se eu, ilustríssimo cavalheiro, manejasse um arado, apacentasse um rebanho, cultivasse uma horta, remendasse uma veste, ninguém me daria atenção. Poucos me observariam, raras pessoas me censurariam, e eu poderia facilmente agradar a todos. Mas, por ser eu um delineador do campo da natureza, por estar preocupado com o alimento da alma, interessado pela cultura do espírito e dedicado à atividade do intelecto, eis que os visados me ameaçam, os observados me assaltam, os atingidos me mordem e os desmascarados me devoram. Somente uma coisa me fascina, aquela em virtude da qual me sinto livre na sujeição, contente no sofrimento, rico na indigência e vivo na morte. Daí sucede que não arredo o pé do árduo caminho, como se estivesse cansado, e nem, por indolência, cruzo os meus braços diante da obra que me apresenta. Então Giordano demonstra pelas suas obras e em sua vida a sua profunda fidelidade a si mesmo, a sua identidade, a sua grandeza e a sua busca por aquilo que ele chamava de sua mãe, a filosofia, que é a verdade profunda das coisas. Então a ideia é falarmos um pouquinho sobre quem foi Giordano, a sua história, um pouco das suas obras e das suas ideias, para que a gente possa, em outros vídeos, aprofundar um pouquinho sobre essas ideias e esses ensinamentos. Então, primeiro vamos conhecer um pouco quem foi Giordano Bruno e por que é tão importante estudá-lo e compreendê-lo. Então, como já dissemos, Giordano nasceu na cidade de Nola, na Itália, e seu nome de nascimento era Filippo, o nome dado por seus pais. E, desde cedo, Giordano demonstrou grande brilhantismo, grande interesse pelos estudos, pela erudição, e era também sempre muito simpático, muito agradável, uma pessoa com muita facilidade em fazer amigos e em se relacionar. Giordano teve contato com grandes pensadores clássicos como Pitágoras e Platão desde muito cedo, através de seus tios, seus familiares e até mesmo amigos, e já se interessou profundamente por essas ideias. Ele mesmo nos conta um episódio em sua infância que demonstra um pouco dessa sua natureza filosófica. Ele diz que certa vez escalou um monte próximo à sua cidade de Nola, na Itália, e ao subir esta montanha, ela parecia muito verde, muito viva, muito colorida, muito exuberante e muito bela. E ali, chegando ao topo do monte, contemplou no horizonte o Monte Vesúvio ao longe. E olhando de lá, o Vesúvio parecia cinza, sem graça e sem vida. Alguns anos depois, Giordano teve a oportunidade de subir também o Monte Vesúvio. E diz que subindo o Monte Vesúvio, ao contemplar aquela montanha que havia subido na primeira vez, ela lhe parecia sem graça, sem vida e sem cores. Então Giordano teria percebido que a verdade, que a realidade das coisas não pode ser compreendida apenas pelos nossos sentidos. Seria como tentar entender a natureza do Sol analisando o reflexo dos seus raios nas águas turbulentas de um rio. Ou seja, não basta olharmos para a vida para compreendê-la. Não basta tocarmos, ouvirmos as coisas para conhecermos a sua verdadeira essência. Nem sempre aquilo que alguém fala
ou aquilo que aparenta é de fato a verdade que jaz em seu coração. A ciência, inclusive, nos mostra hoje isso. Se contemplarmos o sol ao amanhecer, teremos a impressão de que ele nasce em um dos horizontes, dá uma volta pelo céu e se põe no outro horizonte. Mas, na verdade, isso é apenas uma ilusão da nossa visão, pois sabemos que quem está girando de fato ao redor do sol é a Terra e não o contrário. Então, os nossos sentidos, eles são sim importantes para conhecermos o mundo, mas não são o suficiente. Não podemos apenas nos fiar em nossos sentidos. É preciso inteligência, reflexão, razão para buscarmos a natureza verdadeira das coisas. Assim como hoje sabemos que algo que parece sólido, na verdade é feito de energia e de espaço vazio. Então, Giordano, buscando essas ideias, se diz que ainda muito jovem, aos 17 anos, teria adentrado o mosteiro de São Domingos de Nápoles e começado essa carreira eclesiástica. E por ser de fato um grande estudioso, muito erudito e também uma personalidade muito contagiante, muito simpático, ele rapidamente se fez conhecer entre os frades dominicanos. E ainda muito jovem, aos 23 anos, foi chamado à presença do próprio Papa para explicar um pouco dos seus estudos sobre a memória. Uma das áreas que Giordano mais se dedicou a estudar e compreender ao longo de sua vida foi a mnemônica, ou a mnemotécnica, ou seja, essa reflexão, esse uso inteligente da memória. Como ter uma boa memória, como selecionar aquilo que eu quero guardar, aquilo que eu quero lembrar, e que usava inclusive técnicas de imaginação para potencializar o efeito da sua memória. Dizem que era capaz de decorar grandes textos, grandes discursos, e recolher informações precisas quando necessárias. A sua técnica de memória, inclusive, vai ser uma das razões pelas quais ele viaja ao redor do mundo, ao redor da Europa, levando esses ensinamentos. Então, com 24 anos apenas, Giordano já é sagrado como padre dominicano e aprofunda cada vez mais em seus estudos, travando conhecimento também com as obras de Aristóteles e Plotino, que vão mover profundamente as suas ideias. Vai admirar muitas das ideias de Aristóteles, mas também vai ter várias oposições à forma como os seus ensinamentos eram interpretados pelos acadêmicos da época, a ponto de escrever uma série de obras chamadas obras antiperipatéticas, ou seja, questionando algumas das ideias de Aristóteles e, principalmente, a forma com que essas ideias eram utilizadas pelos acadêmicos e pelo clero da época, com as suas interpretações. Então, Giordano vai aprofundar muito, especialmente na filosofia platônica e neoplatônica, assim como entre os socráticos e os estoicos, que ele também admirava muito, e se vê muito até pela sua prática moral. Com apenas 8 anos de padre dominicano, Giordano então vai ser perseguido e processado por heresia. As suas ideias, as suas obras já eram tão visionárias, tão revolucionárias para a percepção do clero daquela época, que ele passa já a ser visto como alguém que estava contrariando os dogmas da igreja. Então, rapidamente, Giordano vai ser expulso da ordem dominicana e vai começar a ser perseguido. Aí, então, nesse momento, é quando se começa uma série de viagens e peregrinações de Giordano Bruno ao redor do mundo, onde ficará na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra. Se dizem que até mesmo teria ido ao Egito, à Índia, à Pérsia, em busca de conhecimento, em busca de obras para aprofundar o seu interesse pela filosofia hermética, pela filosofia da Cabala, pela filosofia profunda da era medieval e da era antiga, da Grécia clássica, da Roma clássica e do Egito clássico. Giordano, então, nesse primeiro momento, teria voltado à sua cidade natal de Nola, onde começou a lecionar como professor universitário. E ali, inicialmente, ensinava com base nas próprias ideias de Aristóteles. Mas, rapidamente, o meio acadêmico foi ficando como que pequeno para Giordano na cidade de Nola, e já buscando novos horizontes, recebe um convite, então, para ir à cidade de Gênova, a convite de um marquês e de um grupo de nobres, especificamente para ensinar o seu sistema de memória e as bases dessa sua filosofia que começava a desenvolver. Ali em Gênova, Giordano vai ficar por um bom tempo, por alguns anos também, ensinando, lecionando, e quando começa a encontrar mais uma vez oposição,
resistência, perseguição às suas ideias, mais uma vez ele migra em busca de novos horizontes. Assim teria sido a sua vida, passando por diversas cidades, atendendo diversos alunos, diversos discípulos, alguns dos quais os acompanhavam e outros que ficavam nas cidades para onde ele se dirigia. Então, tendo já algumas oposições em Gênova e já tendo ensinado aquilo que lhe havia sido pedido, dentro daquilo que era a capacidade de seus alunos, Giordano muitas vezes falava que ensinava até aquilo que era apropriado. E alguns alunos queriam aprofundar mais e mais em seus conhecimentos e ele dava aquilo que considerava justo e apropriado para cada estudante. Teria então sido aclamado como professor universitário na cidade de Toulouse, na França, onde então teria ido como professor, e havia essa época, esse instituto da aclamação, onde os alunos buscavam entre os pensadores, escritores conhecidos da época, que eles gostariam que fossem seus professores. Então Giordano vai até Toulouse e passa mais alguns anos lecionando nessa universidade. Era muito comum que houvesse na época como que mandatos de cada cadeira, de cada cátedra numa universidade. Então o professor cumpria um determinado tempo e era comum que ele fosse para outras universidades, para outras cidades. Então, dentre esses grandes professores, eruditos e pensadores do Renascimento, veremos que muitos deles lecionaram em várias universidades, em várias cidades diferentes. Assim como era comum aos músicos também, que muitas vezes ficavam alternando de cidade em cidade, mostrando as suas obras. Então, de Toulouse, Giordano teria sido convidado a ir a Paris, sob a proteção direta do próprio rei Henrique III, onde então vai ter mais um momento de grande liberdade na sua carreira, onde vai ensinar, onde vai escrever algumas obras muito importantes, muitas cartas importantes do seu acervo literário, e teria ficado ali por um bom tempo, inclusive chega a dedicar ao rei Henrique III uma das suas primeiras obras, que é chamada A Sombra das Ideias, dedicada a esse rei que o protegeu e que ajudou por um bom período da sua vida. Porém, a guerra civil já começava a se antecipar na França. Então, percebendo os ares políticos um pouco confusos e um pouco instáveis e perigosos, Giordano pensa que é o momento de deixar Paris. Giordano vai à Inglaterra, onde teria sido então um dos momentos mais produtivos da sua vida literária, da sua obra. Ali na Inglaterra, Giordano vai escrever talvez os seus principais livros, como Sobre o Infinito, o Universo e os Mundos, Os Furores Heróicos, Causa, Princípio e Unidade e A Ceia das Cinzas. Obras muito importantes que estabeleceram os pilares do seu sistema filosófico, através do qual Giordano vai contestar tanto algumas ideias predominantes no clero, os dogmas teológicos da época, como também as verdades acadêmicas e científicas da época, ao ponto de ser, na Inglaterra, um dos grandes defensores do sistema heliocêntrico ensinado por Copérnico, em oposição ao sistema geocêntrico defendido pela Igreja. Mas Giordano não apenas se limita a defender o sistema heliocêntrico junto com Copérnico, se envolvendo em debates, argumentando como a Terra de fato não era o centro do universo, mas ele inclusive vai muito além disso. Ele chega a dizer que Copérnico também está equivocado, pois nem a Terra nem o Sol são o centro do universo. Uma das bases da filosofia de Giordano é a ideia de que o universo é infinito. E se é infinito, não existe no universo nenhum centro geográfico, nem é a Terra, nem é o Sol, porque existem inúmeros planetas e inúmeros sóis no universo. Giordano dizia que cada estrela que vemos no céu é um Sol, como esse que temos próximo ao nosso planeta. E cada um deles tem também vários planetas à sua volta. E todos eles são dignos e perfeitos, segundo a sua análise, prontos para receber a vida e a evolução, prontos para receber a expressão de Deus no mundo e na humanidade. Essas ideias por si só deflagraram grandes críticas e grandes perseguições a Giordano, pois, por um lado, questionava as noções mais modernas e avançadas da ciência astronômica e, pelo outro, atacava diretamente nos principais dogmas da religião da época, dizendo que o universo é infinito, que havia inúmeros sóis como o nosso e que todos os mundos desse universo infinito
eram dignos de conter a vida e a evolução. Então, inclusive se diz que na Inglaterra, Giordano vai travar conhecimento com outro grande pensador da época, chamado William Shakespeare. Inclusive teria sido uma das grandes inspirações para a obra de William Shakespeare. Uma grande estudiosa da obra e da vida de Giordano Bruno, Frances Yates, vai dizer, inclusive, que Bruno foi uma das grandes inspirações para uma das obras e um dos principais personagens de William Shakespeare na obra Trabalhos de Amor Perdidos, onde o personagem, um grande filósofo, profundamente compreendido com a sua virtude e com a sua moral, teria sido inspirado no próprio Giordano Bruno, que teria impactado muito profundamente o próprio Shakespeare. A sua fibra, a sua firmeza, a sua inteligência, a sua capacidade de oratória, a sua eloquência, teria encantado Shakespeare, que já era um grande reconhecedor de talentos, desde muito cedo buscando exemplos e referências que abordaria em sua obra tão rica e tão vasta. Após a Inglaterra, quando também conseguiu recolher para si muitas oposições e muitas críticas, especialmente aí no meio acadêmico, entre os cientistas da própria Inglaterra, por suas teorias que iam para além daquilo que a nossa capacidade tecnológica e investigativa era capaz de perceber, Giordano então volta à Europa continental, dessa vez destinando-se à Alemanha. Vale a pena observar que as percepções de Giordano não se limitavam à observação da matéria, à observação técnica, através dos instrumentos de medição científica. As suas observações eram, sim, também científicas, no sentido de que visavam unicamente a verdade, mas baseava-se também numa reflexão profunda sobre a natureza das coisas, sobre o ser das coisas. Giordano buscava a essência espiritual dos seres, buscava aquilo que está para além do tempo, para além do espaço. E assim tinha uma percepção do cosmos, uma percepção da natureza muito avançada para aquilo que era possível na sua época, nas investigações próprias do seu momento histórico. Tanto que as afirmações que nós citamos aqui sobre a existência de inúmeros sóis, de inúmeros mundos, a vastidão do universo, de fato se confirmam hoje, quando temos telescópios potentes, equipamentos muito mais avançados do que ele tinha à época. Claro que algumas das suas reflexões sobre a moral, sobre o sentimento, sobre Deus, ainda cabe a nós investigar, pois para isso não bastam os telescópios, não bastam os computadores avançados, é preciso também que tenhamos o amor, a inteligência e a boa vontade que movia Giordano. Quando voltou para a Alemanha, Giordano teve então novamente um momento de muita liberdade. Teria ido, chegou a lecionar em algumas cidades como Wittenberg e Frankfurt, e nessas cidades teve a possibilidade de publicar obras muito profundas, inclusive chega a publicar o seu Tratado da Magia, uma obra compreendida por muito poucos na época e até hoje é muito difícil de ser encontrada. As principais obras de Giordano Bruno são difíceis de serem encontradas, por exemplo, em língua portuguesa, muitas delas somente em inglês ou em espanhol. Eu trouxe algumas aqui que nós estamos estudando para fazer essas palestras, essas conversas, mas é muito difícil encontrar a sua obra bem traduzida e menos ainda bem apreciada pelos leitores, pelos buscadores modernos. Então, na Alemanha, Giordano teria tido um espaço de investigação muito profunda. Vale ressaltar que a ideia que Giordano nos traz de magia não tem nada a ver com a fantasia que nós vemos hoje ou com os conceitos de Hollywood. Magia seria unicamente a magna ciência, a capacidade de buscar a verdade das coisas e de, conhecendo as leis da natureza, trabalhar a favor delas. É um conceito que se baseia na própria filosofia hermética, de que Giordano foi um grande estudioso, assim como outros grandes pensadores da sua época, como Marsilio Ficino, como Giordano Pico della Mirandola, como Jacob Boehme. Teríamos muitos pensadores que inspiraram Giordano, como Paracelso, o próprio Boehme, o próprio Montaigne. E na área da ciência também se inspirou muito por Galileu, por Copérnico, por Tycho Brahe e o próprio Johannes Kepler e grandes cientistas. Todos eles que tinham não só a vertente científica que hoje costumamos abordar,
mas também esse lado profundo, esse lado filosófico e mais metafísico, né? Kepler, inclusive, vai ter conclusões muito elevadas que também comentaremos um pouquinho depois. Então se diz que Giordano ficou um bom tempo na Alemanha, quando então percebe que o movimento religioso começa mais uma vez a criar alguns atritos. Então o calvinismo, né, os calvinistas começam a se expandir muito na Alemanha, e isso começa a entrar um pouco em choque com as ideias de Giordano. Ele, em Frankfurt, havia conhecido um homem chamado Giovanni Mocenigo, né, que era um grande admirador do seu trabalho, das suas obras, e Giovanni Mocenigo teria então convidado Giordano a ir para Veneza, prometendo que lá ele teria então condições de continuar a lecionar, de escrever as suas obras e de desenvolver livremente os seus estudos, desde que ele transmitisse esses ensinamentos a Mocenigo e a outros discípulos, né, sobre a sua mnemônica, sobre a sua arte, a sua técnica de domínio da memória. Depois de alguns meses, né, em contato com Mocenigo, de fato decide ir a Veneza. E então, alguns meses após esse convite, ele vai, né, para residir junto com Giovanni e transmitir os seus ensinamentos. Inclusive, antes de chegar a Veneza, teria se encontrado com um dos seus discípulos e transmitido a ele duas das suas últimas obras que chegaram a ser publicadas, que seria uma obra sobre física, ou seja, sobre os movimentos do universo, onde fala sobre as forças da natureza, os movimentos da Terra, os movimentos do Sol, e uma obra sobre a simbologia hermética, sobre os símbolos teológicos da filosofia hermética. É interessante vermos que a vida de Giordano e o seu estudo sempre se baseou nessas duas vertentes, uma busca científica da observação das operações da natureza e uma busca profunda e metafísica sobre o sentido transcendente das coisas, sobre os símbolos das coisas. Não só via o Sol como um astro, um objeto a se mover pelo espaço, mas via o Sol também como um símbolo, como uma ideia, como o arquétipo de uma ideia expresso no mundo material. Vemos que tantos outros filósofos e tantas outras escolas de sabedoria possuem essa mesma análise sobre as coisas, buscando ver não só o seu aspecto externo ou exotérico, a sua forma, a sua imagem, os seus movimentos, mas vendo também a sua essência oculta, os seus aspectos internos ou esotéricos, essa verdade profunda que está por trás das aparências. Quando vemos uma casa, vemos paredes, janelas, portas, mas por trás daquilo que se vê, existe aquilo que não vemos, as vigas, os pilares. Então não basta estudarmos apenas os aspectos visíveis das coisas, temos que estudar também a sua natureza oculta. Platão chega a dizer que não é a vela enfurnada, cheia, inflada, quem move o navio, mas sim o vento que não se vê. Então, ao observarmos o movimento da matéria e das formas, cumpre-nos também refletir sobre quais forças ocultas geraram esse movimento. Quando alguém faz algo ou diz algo, cabe também refletirmos sobre quais motivos internos, quais motores psicológicos que animaram aquele ato, aquela palavra, aquele comportamento. Então, tendo transmitido essas duas obras, Giordano vai até Mocenigo e começa a ensinar o seu sistema mnemônico e muitos dos seus ensinamentos filosóficos. Porém, após alguns meses com Mocenigo, Giordano vai ser traído por ele e entregue à Inquisição. Se diz que Mocenigo queria que Giordano ensinasse mais do que ele estava ensinando. Ele teria, inclusive, prendido Giordano em um dos cômodos da sua casa, da sua propriedade, e dito a ele que somente se ele ensinasse todos os segredos da sua técnica e da sua filosofia, ele iria libertá-lo. Mas se ele se recusasse a ensinar todos os segredos que sabia, que conhecia, seria então entregue à Inquisição. E Giordano, sempre muito fiel aos seus valores e aos seus ideais, não teria entregue nada além daquilo que considerava justo e apropriado para Mocenigo e para os demais alunos que ali estavam. E recusando-se a cumprir com as suas condições, com a sua chantagem, de Giovanni Mocenigo, foi então de fato entregue à Inquisição, aos 44 anos de idade,
né, Giovanni vai ser entregue e preso no chamado Il Biombo, né, na cidade de Veneza, que é considerada uma das piores prisões da Inquisição, um calabouço que se situava abaixo do nível do mar. E dizem que fazia uma barulheira, né, tão grande, tão ensurdecedora, que aqueles que ali ficavam presos enlouqueciam em poucas semanas. Giordano teria ficado preso neste local por 8 anos, sempre preservando a sua inteligência, a sua lucidez, a sua clareza de compreensão e de ideias. Dizem que ali, inclusive, teria formulado teorias muito belas e profundas e, quando possível, teria até mesmo escrito cartas dentro daquilo que os seus discípulos lhe ajudavam a ter acesso, muitas vezes, a um pedaço de pedra, de tijolo, de carvão, com que pudesse mandar pequenas mensagens. Ao longo desses 8 anos, em que era severamente torturado e submetido a condições subhumanas, Giordano foi levado a vários julgamentos, com a ideia, então, de que ele traísse o seu sistema filosófico, com que ele se arrependesse de suas ideias e voltasse atrás, e negasse os seus ensinamentos e aceitasse as verdades patentes e estabelecidas da Igreja. Giordano, em todos os momentos, aproveita o seu julgamento para reafirmar suas ideias, para reafirmar os seus ensinamentos. Fala sobre a virtude humana, fala sobre o espírito do homem, fala sobre a infinitude do universo e dos mundos. E é repetidamente condenado pela Inquisição. Até que então, depois de várias tentativas, em que ele nem enlouquece e nem resolve voltar atrás de suas ideias, ele então vai ser queimado, de fato, aos 52 anos de idade, no ano de 1600. Vai ser queimado vivo no chamado Campo de Fiori, Campo das Flores, em Roma. Se diz que quando escuta a sua condenação, Giordano teria então dito aos seus acusadores: vós tendes mais medo em proferir a sentença contra mim do que eu tenho em ouvi-la. Sempre muito confiante, sempre muito convicto de seu caminho e de sua verdade, Giovanni nunca demonstrou receio, medo ou arrependimento. Sempre muito firme naquilo que acreditava, sabia que os seus detratores, que os seus acusadores e inquisidores não tinham a mesma confiança, não encontravam dentro de si a mesma verdade, a mesma força, o mesmo amor, pois agiam por interesses, agiam por medo, agiam por finalidades políticas, econômicas, por interesses diversos que não a busca pela verdade, diferente do próprio Giordano. Então, sempre muito seguro, sempre muito convicto, ele encara a morte, fiel a si mesmo, da forma como viveu por toda a sua vida. Inclusive, na estátua que há nesse local até hoje, né, no Campo das Flores em Roma, há um epitáfio de Giordano, muito belo, onde se lê: Giordano Bruno, arauto e mártir da nova e livre filosofia. Então, como um símbolo, claro que não o único, mas um símbolo muito presente, muito forte, inclusive muito próximo aqui de nós, desse amor pela verdade, desse compromisso com os valores humanos e com a busca daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Giordano foi um grande símbolo vivo dessa ideia no Renascimento e é para nós até hoje um exemplo, uma referência de como nós também podemos ser fiéis a nós mesmos, firmes em nossos propósitos e em nossas convicções, movidos apenas pelo nosso amor, pela verdade, pela justiça, pela bondade, como também ensinaria os autores que Giordano mais admirava, como Platão, Pitágoras e Plotino. Inclusive, sobre esse seu compromisso profundo e verdadeiro com a verdade, né, por essa que ele chamava de sua mãe, a filosofia, através do qual demonstrou o seu heroísmo, o seu amor, né, que é uma das ideias fundamentais da obra de Giordano, que nós falaremos um pouquinho também ao final, quando fizermos uma síntese das suas ideias. Ele de fato travou o bom combate, lutou por aquilo que acreditava e teve ao longo da sua vida sempre plena consciência de que seria perseguido, de que seria atacado e de que talvez, inclusive, seria morto com base em suas ideias. Chega a afirmar isso em alguns dos seus livros. Né? Não buscava a glória, não buscava o conforto, não buscava a fama ou a segurança,
Buscava assim que o seu trabalho e a sua investigação desse frutos para a humanidade, aproximasse os homens de sua natureza e da verdade das coisas. Inclusive, vamos ler mais um pequeno trecho do seu livro sobre o infinito, o universo e os mundos, e depois um trecho da obra Furores Heróicos. Diz assim Giordano: que me tratem tal como a semente o faz ao campo e o campo à semente, de forma que apareça ao mundo algum fruto útil e glorioso do meu trabalho, por despertar o espírito e abrir o sentimento para aqueles que estão privados de luz. Pois, em verdade, eu não me entrego a fantasias, e se erro, não creio errar intencionalmente. Falando e escrevendo, não disputo pelo simples amor à vitória em si mesma, mas por amor da verdadeira sabedoria, e por dedicação à verdadeira contemplação, eu me afadigo, me sacrifico e me atormento. Então Giordano tinha essa plena convicção de que nem sempre os seus estudos, as suas ideias seriam bem recebidas, mas o seu compromisso era maior do que a conveniência, era maior do que a aceitação, era maior do que a busca de mera simpatia dos seus semelhantes, dos seus compatriotas. Buscava de fato a natureza mais profunda das coisas, se comprometia com essa ideia, com essa busca por entender o universo e por viver o que há de mais elevado no ser humano. Que ele vai falar sobre a ideia do amor, sobre o heroísmo e como isso desperta no homem o que ele tem de melhor, o que ele tem de divino dentro de si. Há um outro trecho da obra Furores Heróicos em que Giordano fala um pouco sobre essa sua árdua luta e essa tentativa heróica de vencer as oposições e se manter fiel àquilo que acreditava. Diz Giordano: eu lutei, e muito. Acreditei poder vencer, mas a natureza e a sorte reprimiram o meu esforço. Mas já é alguma coisa eu ter travado esta luta, pois vejo que nas mãos do destino está a vitória. Em mim estava o que era possível, e o que nenhum século futuro me poderá negar, o que um vencedor poderia dar de si mesmo, que não temia a morte, que não me submetia, com meu rosto firme, a qualquer um da minha espécie, e que preferi a morte corajosa a uma vida envergonhada. Então vemos como Giordano, em sua obra em que ele fala sobre o amor e sobre o heroísmo, parece inclusive antecipar o trágico final da sua vida física, onde seria então mal compreendido, perseguido e talvez, como aconteceu, levado à morte por aqueles que não entendiam as suas ideias e que se sentiam talvez assustados ou atacados porque os seus ensinamentos feriam os dogmas ou os interesses daquela época. Mas mesmo sabendo disso, Giordano nunca deu nenhum passo atrás, nenhum passo à esquerda, nenhum passo à direita. Sempre reto naquilo que buscava, no caminho dos seus ideais, buscando entender a natureza e ensinar e transmitir aos seus discípulos e a todos que quisessem ouvir a verdade que buscava dentro de si, a verdade que encontrava nos seus ensinamentos. A sua própria técnica mnemônica é uma demonstração do quanto valorizava a capacidade de entendimento, de reflexão, para que sejamos capazes não só de acessar um conhecimento, uma ideia, mas também de guardá-la, de lembrá-la. De nada adianta aprendermos aqui sobre ensinamentos profundos de Giordano Bruno, de Buda, de Sócrates ou de Platão, se num momento da nossa vida, no dia a dia, no trânsito, no trabalho, não conseguimos lembrar desses ensinamentos e não sabemos aplicá-los e usá-los na hora em que são mais necessários. A memória, então, é essencial para guardarmos esses tesouros que a vida nos traz, que são os aprendizados, que são as virtudes, e que para que possamos recolhê-los na hora certa e, com eles, superar os desafios, transmitir luz para aqueles que estão à nossa volta. Então, Giordano, como a sua própria obra mostra, foi de fato um herói, pois foi alguém que amou e que se moveu pelo amor. Já tendo falado um pouquinho sobre quem ele foi, como viveu, o exemplo moral que nos deixou, vamos comentar também um pouquinho sobre as suas ideias, algumas das suas bases da sua filosofia e do seu sistema filosófico. Então, uma delas, como nós comentamos,
é a ideia do centro. Giordano vai dizer que todas as coisas, todos os seres têm um centro profundo dentro de si. E que todos os homens, ao fazerem contato com esse seu centro, eles conseguem também entrar em contato com o universo. Então, dentro de cada um de nós, se buscarmos o nosso centro, se buscarmos a ideia central através do qual toda a nossa existência se justifica e ganha sentido e propósito, estaremos também compreendendo algo do universo. Ele dizia que o universo físico não tem um centro geográfico, porque é infinito. Então não podemos procurar apenas em um planeta, apenas em uma estrela, qual é o centro do universo. Esse centro estaria no campo das ideias, no campo das coisas inteligíveis, daquilo que é metafísico, ou seja, aquilo que não é somente material. Estaria no campo das coisas espirituais, no campo das ideias. E que o ser humano, quando encontra esse centro dentro de si, esse centro através do qual orbita toda a nossa vida, por exemplo, os nossos valores mais fundamentais, os nossos sentimentos mais profundos, as nossas convicções mais basilares. Quando eu encontro esse meu centro, eu estou também em contato com o verdadeiro centro do universo, que não é um local, mas é uma ideia, é um estado de ser, é uma percepção das coisas. E Giordano, então, em decorrência desses ensinamentos, falava também que o Sol é apenas mais um dos muitos sóis que existem no universo e que o nosso planeta é apenas um dentre milhares, milhões, infinitos planetas contidos no nosso universo. Algo que hoje sabemos ser verdadeiro. Inclusive hoje encontramos sinais da possibilidade de vida orgânica em vários desses planetas, inclusive chamado, os exoplanetas, ou seja, aqueles que podem conter vida, que podem conter água líquida, oxigênio e etc. Isso não era possível constatar com base nos instrumentos científicos da época de Giordano, mas a sua inteligência, a sua intuição, a sua capacidade de buscar e de compreender a verdade o levaram a essa percepção. Giordano também falava que todos os mundos são dignos da bondade divina e da evolução. Então não é só no planeta Terra que existem os seres humanos que serão salvos, porque conheceram o Salvador ou o Profeta. Em qualquer planeta, em qualquer canto do universo, os seres que ali habitam podem fazer contato com esse centro interior, que vai os levar diretamente em relação com esse centro do universo, com essa mente divina, com esse fundamento que não está no plano unicamente da matéria. Então não depende do lugar, não depende do tempo, não depende das circunstâncias. Eu, você, qualquer um de nós podemos nesse momento entrar em contato com esse nosso centro mais profundo e encontrar ali mesmo o centro de todas as coisas. Giordano ainda dizia que as estrelas e os planetas são seres vivos, que todo o universo está vivo. Essa ideia não era apenas de Giordano Bruno. Como eu comentei, um outro grande pensador e astrônomo chamado Johannes Kepler, inclusive seria o primeiro que teria traçado com muita perfeição a órbita elíptica dos planetas, foi grande inspiração para muitos outros cientistas modernos como Newton e Einstein. Kepler também falava que as estrelas e que os planetas eram seres vivos e conscientes, e capazes de inteligência e capazes de percepção. Essas ideias se baseiam numa compreensão muito antiga e profunda da filosofia clássica de que tudo no universo está vivo. Cada átomo, cada molécula, cada partícula tem um grau de vida. E aonde há vida, há também inteligência e consciência. Bem, essas são então algumas das ideias de Giordano Bruno que gostaríamos de trazer hoje para que possa inspirar, motivar cada um de vocês a querer conhecer mais sobre este grande filósofo e para que a gente possa então, a partir daqui, preparar novas reflexões, novas palestras, onde falaremos mais diretamente sobre as ideias e os ensinamentos de Giordano, contidos na sua obra, por exemplo, Furores Heróicos, onde ele vai falar que o heroísmo nasce do amor e que o amor é próprio dos heróis. Que todos os grandes heróis foram aqueles que agiam por amor, para além dos seus interesses pessoais, para além
do instinto ou da sobrevivência simplesmente, mas que buscavam, por amor, se elevar além dos limites, além dos obstáculos, além dos desafios. Esses seriam os verdadeiros heróis. E que só se faz um herói através do amor. Pois herói é aquele que ama e age na busca daquilo que ama. O professor Michel Echenique, que trouxe a Nova Acrópole para o Brasil, costumava dizer que o seu coração já estava aos pés da sabedoria. E só faltava o resto ir atrás. A mente, o corpo, a conduta, as opiniões, mas o coração já estava lá. Ou seja, isso é próprio do filósofo. O filósofo não é aquele que tem a completa verdade dentro de si, mas é aquele que, por amor à verdade, cada vez mais se aproxima dela. Cada vez mais conquista um grau de veracidade nas suas ideias, na sua conduta, nos seus sentimentos. E por isso cresce. E por isso, em algum momento, chegará à sabedoria. Falaremos também da obra sobre o infinito, o universo e os mundos, e sobre a obra Causa, Princípio e Unidade. Quando Giordano foi preso pela Inquisição, se diz que ele trazia consigo uma obra que nunca chegou a ser publicada, chamada Sobre os Atributos de Deus. Não poderemos refletir sobre esta obra, mas certamente essas outras que chegaram até nós serão muito enriquecedoras e nos darão elementos mais que suficientes para aprendermos, para crescermos e para compreendermos mais profundamente a vida e a mente deste grande homem, deste grande filósofo. Então, agradeço a todos que participaram conosco e em breve teremos novas palestras sobre o Giordano Bruno. Fiquem conosco aqui no canal da Nova Acrópole. Até mais e até a próxima.